Os vigilantes e a verdade que a Área 51 tentou esconder. Olá, pessoal! Hoje vou compartilhar com vocês algo que encontrei no cofre do meu avô, Richard Holloway. Ele sempre foi um homem reservado, mas antes de falecer, deixou um documento escrito à mão com tudo o que viveu em um período secreto da sua vida. O que estava ali era impressionante. Meu avô trabalhou para o governo dos Estados Unidos nos anos 70, e o que ele descobriu pode mudar completamente a visão que temos da realidade. Se você gosta de histórias que mexem com a mente e revelam segredos ocultos, já se inscreve no canal, porque o que vou contar agora é de arrepiar. Em 1970, Richard Holloway era um engenheiro aeroespacial brilhante, especializado em sistemas de propulsão e reatores. Ele sempre trabalhou em projetos importantes, mas sua vida mudou quando recebeu uma proposta do governo para integrar um time altamente sigiloso. Não recebeu muitas informações, apenas que deveria se apresentar em uma base militar em Nevada. O pagamento era astronômico e a oferta parecia boa demais para recusar. O que ele não sabia era que estava sendo levado para o local mais enigmático e protegido do mundo, a Área 51. Logo ao chegar, percebeu que aquele lugar não era uma base comum. A estrutura da superfície já era impressionante, com hangares gigantescos e segurança extrema. Mas o que mais o deixou surpreso foi quando foi levado ao subsolo. Elevadores enormes desciam por longos minutos até corredores frios e bem iluminados. Tudo ali era esterilizado, meticulosamente organizado e protegido por níveis de acesso. Quanto mais ele descia, mais entendia que aquele local não servia apenas para testes militares convencionais. Richard foi designado para uma ala específica do complexo. Seu trabalho? Engenharia reversa. Para quem não sabe, esse é o processo de desmontar e estudar um objeto para entender seu funcionamento e tentar replicá-lo. Mas o que ele não esperava era que o objeto em questão não era um avião, nem um míssil, nem qualquer tecnologia humana. Quando ele viu pela primeira vez, sentiu um arrepio. A estrutura que estava diante dele não tinha asas, não tinha turbinas, não tinha nada que se assemelhasse a uma aeronave convencional. Ele soube, naquele momento, que estava diante de algo completamente inédito. O veículo em questão era uma espécie de disco metálico, mas não como os retratados em histórias de ficção. Sua superfície não tinha emendas, parafusos ou qualquer sinal de construção tradicional. O material refletia a luz de forma estranha, parecendo mudar de tom dependendo do ângulo. Aparentemente, era feito de um composto desconhecido, algo que não existia em nenhuma tabela periódica da época. Richard ficou fascinado, mas ao mesmo tempo inquieto. O que era aquilo? Como havia chegado ali? A primeira explicação que deram a ele foi que se tratava de tecnologia estrangeira, possivelmente soviética, mas ele logo percebeu que essa teoria era ridícula. Aquele objeto não funcionava com combustíveis convencionais. Não havia propulsores, nem sistemas de controle visíveis. Era como se a nave funcionasse de uma forma que a engenharia humana simplesmente não conseguia compreender. E então vieram os símbolos. Dentro da nave foram encontradas inscrições estranhas. Algumas lembravam latim, mas não eram exatamente iguais. Aquilo atiçou ainda mais sua curiosidade. Os dias se passaram e Richard mergulhou completamente no estudo daquela tecnologia. O trabalho era exaustivo e a segurança dentro do laboratório era absoluta. Tudo era vigiado e ninguém podia sair sem uma inspeção completa. Ele começou a perceber que algumas pessoas ali sabiam mais do que demonstravam. Em uma conversa com outro engenheiro, ele tentou brincar sobre a origem da nave, dizendo que, se aquilo fosse russo, ele mesmo deixaria o projeto. O colega apenas riu e respondeu: "Você não tem ideia do que isso realmente é, tem?" Richard insistiu, perguntando se ele sabia algo a mais. O homem apenas olhou para os lados e, em um tom baixo, perguntou: "Você acredita na Bíblia?" Richard respondeu que não, que era ateu, pois sempre acreditou apenas na ciência e na lógica. O outro então sorriu e disse algo que o deixou desconcertado. "Então você nunca ouviu falar nos vigilantes?"
Aquela palavra ficou ecoando na mente de Richard. Ele já havia lido algo sobre isso em livros antigos, mas não entendia a relação com a nave. O colega então explicou que, segundo textos antigos, incluindo o livro de Enoque, Deus enviava seres chamados vigilantes para observar a Terra. Eram entidades superiores que monitoravam a humanidade. Mas, em determinado momento, alguns desses seres se rebelaram, se misturaram aos humanos e passaram a viver entre eles. Isso gerou uma revolta celestial e muitos foram punidos. E foi então que veio a revelação. Algumas das naves que estavam ali pertenciam a esses seres. Richard ficou cético no começo, mas conforme analisava a nave, percebia que aquilo fazia sentido. Se a história fosse verdadeira, essas naves poderiam estar ali há séculos, capturadas ao longo do tempo. Algumas pareciam muito antigas, desgastadas, enquanto outras estavam incrivelmente bem conservadas, como se tivessem caído há pouco tempo. Ele se perguntava: se essas naves caíram, onde estão seus tripulantes? Essa era uma questão que ninguém parecia disposto a responder. As análises foram ficando cada vez mais complexas. Richard percebeu que a nave parecia ter uma interação estranha com o ambiente. Alguns equipamentos simplesmente paravam de funcionar perto dela. E às vezes, ele tinha a sensação de que havia algo mais naquela sala. Era uma paranoia ou realmente havia algo ali? O silêncio dentro da base era opressor, e a sensação de que estava mexendo com algo que não deveria começou a crescer dentro dele. Certa vez, enquanto estudava o material da nave, ele percebeu que um dos instrumentos detectava um tipo de resíduo orgânico misturado ao metal. Era como se a estrutura tivesse algum tipo de componente biológico. Ele tentou perguntar mais sobre isso aos superiores, mas não obteve resposta. Foi quando começou a perceber que, apesar de todo o acesso que tinha, ainda existiam muitas informações que estavam sendo escondidas até mesmo dele. O que mais o intrigava era que algumas das naves pareciam ter sido capturadas após acidentes. Isso indicava que elas não eram infalíveis. Se essas naves pertenciam a entidades superiores, como podiam ser derrubadas? Será que havia algo ainda mais poderoso por trás de tudo isso? Essas perguntas nunca saíam de sua cabeça, mas ele começou a notar algo ainda mais preocupante. A base estava cheia de segredos, e nem todos ali estavam a salvo. Aos poucos, Richard percebeu que não era apenas um cientista tentando desvendar mistérios. Ele era parte de algo muito maior, algo que envolvia não só tecnologia, mas também poder e controle. A cada dia que passava, ele sentia que estava caminhando em uma linha perigosa, onde qualquer passo em falso poderia levá-lo a um destino que ele não estava preparado para enfrentar. Richard não conseguiu dormir naquela noite. A revelação sobre os vigilantes ficou martelando em sua mente. Ele passou anos acreditando que a ciência poderia explicar tudo, mas agora se via diante de algo que desafiava toda a lógica humana. No dia seguinte, decidiu conversar com aquele colega novamente. Precisava entender o que ele sabia. Assim que teve oportunidade, se aproximou e perguntou diretamente: "O que você quis dizer com aquilo ontem? Você realmente acredita que essas naves pertencem a seres ligados a Deus?" O homem olhou para os lados, certificando-se de que ninguém estava ouvindo, e respondeu: "Você já ouviu falar no livro de Enoque?" Richard conhecia superficialmente. Era um antigo texto apócrifo que não fazia parte da Bíblia tradicional, mas era mencionado em algumas culturas como um relato proibido sobre os primórdios da humanidade. O engenheiro confirmou que já tinha ouvido o nome, mas nunca deu muita importância. O colega suspirou e disse: "Esse livro explica muita coisa que os governos nunca quiseram que as pessoas soubessem. Ele fala dos vigilantes, os anjos enviados por Deus para observar a Terra. Mas alguns deles se revoltaram, se apaixonaram por humanas e transmitiram conhecimentos proibidos à humanidade. Como punição, Deus os lançou em prisões subterrâneas e condenou sua descendência." Aquelas palavras fizeram Richard refletir.
Ele se perguntou se os seres mencionados no livro de Enoque eram reais e, mais do que isso, se ainda estavam por aí. A existência daquelas naves indicava que eles tinham uma tecnologia extremamente avançada, algo que estava muito além do que qualquer civilização humana poderia alcançar sozinha. Mas então veio a questão que mais o incomodava. Se essas naves pertenciam aos vigilantes, como elas foram parar na posse do governo? O engenheiro começou a juntar as peças. Durante a história, diversas civilizações antigas relatavam a presença de seres celestiais que desciam dos céus em carruagens brilhantes. Seria possível que essas carruagens fossem naves como aquelas que estavam armazenadas ali na base? E se a rebelião dos vigilantes tivesse sido real, o que aconteceu com aqueles que permaneceram fiéis? Estariam ainda entre nós, observando, como diziam as escrituras antigas? Ou também foram silenciados? A cada dia que passava, Richard percebia que nada dentro daquela base era o que parecia. Algumas naves estavam completamente desativadas, enquanto outras pareciam ainda conter algum tipo de energia residual. Mas havia uma coisa que o inquietava: os símbolos dentro das naves. Eram diferentes de qualquer linguagem humana, mas ao mesmo tempo pareciam vagamente familiares. Ele tentou entender o que significavam, mas a equipe de criptografia que trabalhava com ele também não tinha muitas respostas. Apenas diziam que alguns símbolos eram encontrados em ruínas antigas espalhadas pelo mundo. Essa descoberta o deixou atordoado. Como símbolos semelhantes podiam estar presentes em templos e monumentos antigos da Terra e também dentro de naves que supostamente vinham de outros lugares? A única explicação era que esses seres tinham visitado nosso planeta há muito mais tempo do que qualquer um poderia imaginar. E então veio a informação mais perturbadora. Nem todos os vigilantes eram considerados anjos caídos. Alguns haviam permanecido leais, mas isso não significava que estavam do nosso lado. Richard começou a questionar os superiores sobre a origem dessas naves e o que realmente sabiam sobre elas. A resposta que recebeu foi fria e direta. Nosso trabalho não é fazer perguntas, é encontrar respostas técnicas. Aquilo o deixou ainda mais desconfiado. Era evidente que havia um nível acima do dele que já conhecia a verdade há muito tempo e apenas usava os engenheiros para tentar decifrar a tecnologia. Mas para quê? O que o governo pretendia fazer com aquilo? Uma noite, enquanto analisava documentos antigos dentro da base, encontrou um relatório classificado que mencionava algo assustador. Segundo o documento, algumas dessas naves não foram simplesmente encontradas. Elas foram derrubadas. Richard sentiu um calafrio ao ler aquilo. Se esses seres tinham tecnologia tão avançada, como o governo conseguiu capturá-los? Havia algo mais nessa história que não estava sendo contado. E então veio a descoberta mais perturbadora de todas. Em uma das seções mais restritas da base, havia algo que quase ninguém tinha acesso. Não eram apenas as naves que estavam sendo estudadas. Havia corpos. Seres que supostamente estavam dentro dessas naves quando caíram. O que aconteceu com eles? Estavam vivos quando foram encontrados? O governo estava estudando suas biologias da mesma forma que estudavam a tecnologia? Richard nunca teve acesso direto a essa ala, mas as conversas nos corredores indicavam que havia muito mais escondido ali embaixo. Ele começou a perceber que estava envolvido em algo muito maior do que imaginava. O governo não estava apenas tentando entender a tecnologia dessas naves. Eles queriam replicá-la e dominá-la. Se conseguissem compreender completamente como aquelas espaçonaves funcionavam, poderiam controlar um poder que colocaria qualquer outro país do mundo em uma posição de inferioridade absoluta. E isso significava que ninguém, absolutamente ninguém, poderia saber a verdade. O tempo passou e Richard começou a notar que algumas pessoas simplesmente desapareciam da base sem explicação. Algumas eram transferidas para outras instalações, mas outras simplesmente sumiam. Ele começou a sentir que estava sendo observado, não pelos colegas, nem pelos superiores, mas por algo mais.
como se algo dentro daquela base soubesse que ele estava se aproximando demais da verdade. Ele tentou pedir mais detalhes sobre o que sabia sobre os vigilantes e os anjos caídos, mas a resposta que obteve foi sempre a mesma: silêncio. O governo sabia mais do que revelava, e aqueles que faziam muitas perguntas não duravam muito tempo ali dentro. Ele começou a perceber que, se continuasse insistindo, poderia acabar sendo o próximo a desaparecer. Mas não conseguia simplesmente ignorar tudo aquilo. A verdade estava ali, diante dele, e ele precisava entender completamente. Certa noite, Richard teve um sonho estranho. Ele estava dentro da nave que vinha estudando há meses, mas desta vez não estava vazia. Havia alguém ali, ou algo. Não conseguia ver claramente, mas sentia uma presença. Era como se algo estivesse tentando se comunicar com ele, mas de uma forma que sua mente não conseguia compreender completamente. Ele acordou suando frio. Aquilo foi apenas um sonho ou algo mais? Seria possível que essas naves não fossem apenas máquinas, mas algo muito mais vivo do que imaginavam? Os dias seguintes foram angustiantes. Ele sentia que a qualquer momento algo poderia acontecer. A cada nova descoberta, sentia que estava sendo empurrado para um limite que não deveria ultrapassar, mas não conseguia parar. A verdade estava ali, e ele precisava saber. Mas será que estava preparado para o que ainda estava por vir? Os dias se tornaram pesados para Richard. Ele já não se sentia mais apenas um engenheiro investigando tecnologia desconhecida. Agora, ele entendia que estava envolvido em algo muito maior. Algo que ultrapassava os limites da ciência e tocava diretamente no que a humanidade acreditava ser apenas mitologia. A revelação sobre os vigilantes, os anjos caídos e a relação dessas naves com o livro de Enoque pesavam em sua mente. Ele precisava entender completamente antes que fosse tarde demais. Mas será que realmente havia tempo para isso? As conversas dentro da base se tornaram mais restritas. Ele notou que alguns colegas evitavam olhar em seus olhos, como se soubessem que ele estava indo fundo demais na verdade. Algumas informações simplesmente não chegavam mais até ele. Era como se o estivessem isolando, cortando seu acesso a novas descobertas. Ele tentou perguntar ao engenheiro que havia lhe contado sobre os vigilantes, mas o homem já não estava mais ali. Transferido, disseram. Mas Richard sabia que não era bem assim. Certo dia, ao final de um longo expediente, foi chamado ao escritório de um dos chefes do projeto. O homem era direto e frio. Não havia qualquer traço de emoção em sua expressão quando olhou para Richard e disse: "Você fez um excelente trabalho, mas sua participação nesse projeto está chegando ao fim." Aquilo pegou Richard de surpresa. Ele sabia que a tecnologia era difícil de ser compreendida, mas ser afastado assim, de repente, não fazia sentido. Ele perguntou a razão, mas a resposta foi vaga. "Precisamos de novos especialistas. Sua área de atuação já atingiu o limite." Ele sentiu no tom daquelas palavras que não era uma simples dispensa. Estavam o tirando dali porque ele sabia demais. Mas então, por que simplesmente não o eliminaram, como pareciam fazer com outros? A resposta veio logo depois. Ele recebeu uma quantia absurda de dinheiro, o suficiente para viver sem precisar trabalhar nunca mais. E junto com isso, uma pilha de documentos que deveria assinar. Ele não poderia, sob hipótese alguma, revelar qualquer detalhe do que havia visto, estudado ou escutado ali dentro. Caso contrário, ele sabia que as consequências poderiam ser fatais. Ainda atordoado, ele assinou os papéis. Não tinha escolha. Seu futuro e sua segurança dependiam disso. Nos dias seguintes, foi retirado da base e levado para outro local, onde passou por um longo processo de desorientação. Isso incluía conversas com agentes do governo que tentavam reforçar que tudo o que ele viveu ali dentro deveria ser esquecido. Ele deveria apenas seguir com sua vida, como se nada daquilo tivesse acontecido. Mas como simplesmente esquecer o que viu? Ao sair da base, Richard voltou para casa e passou os primeiros dias em silêncio, tentando assimilar tudo o que havia vivido.
Ele se sentia vazio, como se de alguma forma tivesse perdido parte de si mesmo. Ele não era mais o mesmo homem que entrou naquela base. Agora, ele carregava um fardo que jamais poderia compartilhar. Ou pelo menos, era o que ele pensava. Certo dia, depois de semanas em casa, ele decidiu contar à sua esposa. Durante todo o tempo em que trabalhou para o governo, ele havia mentido para ela sobre o que fazia. Mas agora, depois de tudo, sentiu que ela merecia saber a verdade. Era sua companheira de vida. Naquela noite, enquanto jantavam, ele revelou tudo. Contou sobre as naves, os símbolos, a conexão com os vigilantes e os anjos caídos. Contou sobre as histórias que ouvira dentro da base e tudo o que havia descoberto. Sua esposa ficou em choque, mas ouviu tudo com atenção. Ela acreditou nele. Porém, 2 dias depois, algo aconteceu. 2 homens de terno preto bateram à sua porta. Eles entraram sem serem convidados e se sentaram no sofá como se já soubessem tudo sobre ele. Um deles, sem expressão alguma, disse calmamente: "Você não deveria ter contado para sua esposa. Isso foi um erro." Richard congelou. Ele não fazia ideia de como sabiam. Sua casa não tinha câmeras. Ele não havia contado para mais ninguém. Como eles sabiam? Um dos homens se aproximou e disse em tom firme: "Você vai ficar quieto. A partir de agora, você não fala mais nada sobre esse assunto. Nunca. E talvez um dia precisemos de você novamente." Richard sentiu um frio na espinha. Aquilo não era um pedido. Era uma ordem. Mas o pior ainda estava por vir. Pouco tempo depois daquela visita, sua esposa sofreu um AVC. Do nada. Ela ficou completamente debilitada, incapaz de falar ou se mover sozinha. Ele passou a cuidar dela, mas no fundo sabia que aquilo não tinha sido coincidência. Os anos se passaram e Richard nunca mais tocou no assunto. Ele havia entendido a mensagem. Ele sabia que, se tentasse falar novamente, poderia ser o próximo a sofrer algo inexplicável. Então permaneceu em silêncio. Viu outras pessoas tentarem trazer à tona informações sobre a Área 51 ao longo dos anos, mas a maioria era desacreditada, ridicularizada ou simplesmente sumia. Ele sabia que estava lidando com algo maior do que qualquer conspiração. Antes de morrer, Richard decidiu deixar seu relato escrito. Guardou tudo em um cofre secreto. Ele sabia que um dia alguém da família encontraria aqueles papéis e talvez tivesse a coragem que ele nunca teve. E esse alguém fui eu. Quando encontrei os documentos, fiquei sem reação. Li cada palavra escrita por ele, cada detalhe do que viveu. No começo, achei que poderia ser apenas o delírio de um homem idoso. Mas conforme pesquisei, percebi que fazia sentido. Os relatos sobre a Área 51, os desaparecimentos, as teorias sobre os vigilantes, tudo se encaixava de uma forma assustadora. Agora, eu me pergunto, se isso aconteceu nos anos 70, como as coisas devem estar hoje? Quanto mais pesquiso, mais percebo que essa verdade foi enterrada a um nível que talvez jamais possamos alcançar. Mas o que mais me assusta é saber que Richard não foi o único. Quantos outros como ele viram a verdade e foram silenciados? Quantas pessoas conhecem esses segredos, mas jamais poderão compartilhá-los?